e o lançassem na cova dos leões, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Podeis sentar, irmãos. Meus queridos irmãos, o nosso assunto desta noite é: você não é comida de leão. Você é servo do Deus Altíssimo. O leão é um animal formidável. É conhecido como o rei dos animais. Ele está no topo da cadeia alimentar. Na verdade, quando você olha para essas criaturas que Deus o fez, você se admira da grandeza do teu Deus. E o leão é um deles. Um animal feroz, que tem uma força extraordinária e que não tem medo, que enfrenta verdadeiros desafios na selva e sempre demonstra ser alguém que tem o domínio. Na verdade, irmãos, o leão é tão estimado na Bíblia que nós encontramos a simbologia para dois. Até o próprio Jesus, o leão da tribo de Judá. Vocês se lembram que quando Deus mandou fazer a divisão dos acampamentos no deserto, havia pelo menos 4 figuras que se estampavam sobre as bandeiras. Cada 3 tribos se reunia debaixo de uma daquelas bandeiras. Estava a bandeira com a figura de uma águia, a bandeira com a figura de um homem, a bandeira com a figura de um bezerro e também a bandeira com a figura de um leão. A tribo de Judá, por ser ela uma tribo que levava o comando, estava apoderada da bandeira com a figura do leão. E Jesus é da tribo de Judá, e Jesus também é o leão da tribo de Judá. Mas em contrapartida, nós também temos um outro leão, que embora que desdentado, meio caidão, mas por aí anda. Pedro disse que é o nosso adversário, que está rugindo como um leão, em derredor, buscando a quem possa devorar. De leão para leão, este último que vínhamos falando, já foi destronado. E só há um leão soberano, aquele que na cruz do Calvário pisou sobre a cabeça da serpente, lhe arrancou o aguilhão da morte e dominou. A chave do inferno e da morte está na mão dele. Esse Jesus. Mas, meus queridos irmãos, notamos uma história interessante na Bíblia, conhecida de todos nós, que é a história de Daniel. Daniel era um cativo
que foi levado para a Babilônia, ainda jovem, com 16 ou 17 anos. E devido a algumas qualidades que ele de início apresentou ao chegar na Babilônia, juntamente com os seus companheiros Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele foi separado para estudar na ciência e na cultura babilônica. E aquele rapaz toma um posicionamento do lado de Deus. E quem escolhe Deus sempre escolhe a melhor parte. Foi o que disse Jesus para Marta no relacionado a Maria. Quem fica do lado de Deus está sempre do lado da maioria, porque Deus é maior. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Deus é Deus e o resto é 1,99. Meus queridos irmãos, este rapaz, por ter tomado um posicionamento de ficar do lado de Deus, e não fora um momento de arrebato emocional, não fora um momento em que ele disse: essa semana eu fico com Deus e a outra semana eu tomo um outro posicionamento. Porque a história da vida cristã, ela está repleta de pessoas que janeiro ele é crente, fevereiro é carnaval. Março ele é crente, mas em abril ele é o traidor da Inconfidência Mineira. E assim por diante. A vida é lá em cima e lá embaixo. Mas Daniel não. Daniel posicionou. E ele, ao tomar este posicionamento, Deus veio com ele. Porque quando você se posiciona do lado de Deus, Deus vem com você. Para estar com você, para andar com você, para ajudar você, para honrar você, para auxiliar você e para livrar você também. Então escolha sempre estar do lado de Deus. Escolha sempre estar com Deus, não importando quaisquer que seja as circunstâncias. Fique com Deus. Diga ao seu irmão: fique com Deus, meu irmão. Porque se você ficar com Deus, Deus vai ficar com você. Aleluia. Agora no capítulo 6, irmãos, Daniel aqui, ele já está com 85 anos. O tempo passou. O seu corpo sofreu o processo natural do tempo. Agora aquele rapaz que chegou à Babilônia já não é mais um jovem vigoroso fisicamente, mas já é um ancião de cabelos brancos, já tem marcas e traços no rosto, de que leva sobre si o tempo passado. Mas uma coisa está viva nele, uma coisa está jovem nele, que é a sua fé. O tempo passou, mas a fé não envelheceu. O tempo passou, mas a fé não ficou no passado. Ela permaneceu com Daniel, não importando o tempo passado. E o mais interessante é que quanto mais passou o tempo, melhor Daniel ficou. Quanto mais a experiência no caminhar com Deus, melhor a intimidade e a percepção de quem pertence àquele que anda com Deus na terra é maior. Agora, meus irmãos, no capítulo 6 nós temos uma história interessante. Dario, o persa, que assume o reinado, ele toma uma posição.
E a Bíblia já abre no capítulo 6 dizendo que Daniel tem um diferencial. O diferencial de Daniel é que entre 120 governadores, ele sobressai aos 120. Sobre os 3 supervisores que o imperador estava disposto a colocar sobre aqueles 120, os que eram 120 províncias a quais ele dominava, ele queria colocar 3 supervisores, e sobre esses 3 supervisores, Daniel também sobressaía. Daniel destacou entre os 3, porque havia nele, como diz a Bíblia, um espírito excelente. Havia uma qualidade que o destacava. Havia algo diferente naquele senhor. Ele não tinha chegado até ali por acaso. Ele não era um aventureiro. Ele era um homem de Deus naquela corte pagã. E quando você anda com Deus, o Espírito de Deus, o Espírito da excelência, vem morar na sua vida. E no lugar aonde você está, sempre haverá uma diferença que destaca na sua vida. Você não é mais uma laranja do caixote. Você é a laranja. Você não é mais uma maçã do caixote. Você é a maçã. É inconfundível. Daniel tem algo que os outros não têm. Daniel age de uma forma que os outros não agem. Daniel vive de uma maneira que os outros não vivem. Daniel tem um Deus que os outros não têm. Aleluia. É o diferencial de Daniel. O rei, ao ver essa característica em Daniel, tomou uma posição de colocar Daniel como o principal, frente de todo o seu reino. Seria uma espécie de primeiro-ministro hoje. Daniel, você vai ocupar um posto elevado. Você vai estar na frente do governo. Seria como o caso de José e Faraó. Faraó disse para José: só no trono eu serei maior do que você. Mas sem a tua voz, sem o teu mando, ninguém se move neste país. Era mais ou menos aquilo que Dario estava tentando fazer. Meu querido irmão, mas antes que venha uma bênção, sempre virá uma provação. Antes dela chegar, sempre virá uma provação. E eu quero abrir um parênteses aqui a você, nesta noite que está conosco. Quanto maior for a provação, é sinal que a bênção também será grande. Fique tranquilo. Nesta hora da prova, fique tranquilo. A tua bênção será também grande. A prova está grande, então a bênção será maior. Glória a Deus. Você pode profetizar ao seu irmão que está aí ao seu lado: meu irmão, a tua bênção será grande. Será grande. Fique tranquilo, fique sóbrio nessa prova, porque a tua bênção vai ser grande. Aleluia. Agora, meus queridos, o inimigo que não morreu no dilúvio afogado, e que tem os seus agentes esparramados por toda a dimensão da terra, e inclusive muitas vezes até dentro da igreja, disfarçado como se fosse um dos nossos, são aqueles espiões que por aí estão. Quando eles ficaram sabendo do ideal do rei, eles montaram um complô contra Daniel. Eles montaram um complô contra Daniel. Às vezes, o teu sucesso desperta inimizades, invejas e traição.
Às vezes a bênção que está para chegar na tua vida desperta perseguição, amargura, dores, daqueles a quem você realmente nem esperava. Foi o que aconteceu com Daniel. Quando eles ficaram sabendo, montaram um complô contra Daniel. Daniel ia ser elevado a uma posição superior e eles não estavam admitindo. É como aquela propaganda: por que não eu? Por que não eu? As pessoas, quando vê você sendo abençoado, elas ficam olhando e dizendo: por que não eu? E tem uns que dizem: o que é que ele tem que eu não tenho? Aqueles 120 governadores e mais aqueles outros 2 supervisores estavam perguntando: o que que este Daniel tem que eu não tenho? A Bíblia diz: ele tem um espírito excelente. Ele tem um Deus diferente. Sabe aquilo que você tem e os outros não têm? Levante a tua mão agora. Você tem um Deus diferenciado nessa terra. Aleluia. Aleluia. Os concorrentes procuraram arruinar a vida de Daniel. Irmão, vida sem concorrência? A única vida sem concorrência que eu conheço é aquela lá, na beira da pista. Lá não tem concorrência. Ninguém reclama lá se a catatumba do outro, da direita, é de mármore, a da esquerda é de azulejo. Lá é tranquilo. Mas enquanto houver vida, há concorrência. O benefício da concorrência está no fato de que você precisa ser melhor do que o teu concorrente. A concorrência faz com que habilidades novas apareçam em você. E o seu estado de dormência passa a sofrer um choque de mais de 300 mil volts para viver desperto cada dia. Vigilante, foi o que Pedro disse. Esteja sóbrio, mas esteja vigilante. A concorrência está aí. Se você montar um carrinho de espetinho na esquina e passar alguém e ver que tem umas 3 pessoas comprando espetinho, no outro dia, do outro lado da rua, tem outro carrinho de espetinho também. Se você montou um carrinho de cachorro quente numa pracinha e alguém passa e olhou que tem 3 lá, no outro dia já está encostando o outro com o carrinho de cachorro quente. A concorrência. A concorrência. Agora, o mais bonito na concorrência está que quem tem mais garrafa vende. É como diz o nosso amigo Ratinho: quem tem café no bule se apresenta. O benefício, irmão, quando se abre uma igreja ao lado da outra, é uma bênção para aquele pastor que ali está. Porque ele vai orar mais, ele vai jejuar mais, ele vai dedicar mais. Mas enquanto está tudo mil maravilhas, ele vai ficar só cantando e dormindo. A concorrência é uma bênção. Diga comigo: Senhor, eu entendo que a concorrência virá para melhorar a minha vida. Aleluia.
A concorrência apareceu, meu querido. Procuraram algo para acusá-lo e destruí-lo. O versículo 4 diz: então os presidentes e os satrapás procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Como é que a concorrência aparece no cenário? Procurando os seus defeitos. Irmãos, a oposição, ela vive pelos seus erros, pelos seus defeitos. O dia que ela não encontra defeito, o dia que ela não encontra erro, ela morre. Foi o que aconteceu com esses homens. Aonde é que está o defeito nesse rapaz? Aonde está o defeito nesse senhor? Só que a Bíblia disse: não puderam encontrar, porque ele era fiel. E nós estamos falando de um império, onde havia 120 províncias, e que Daniel era um dos supervisores. Ele poderia receber alguma propina, para ver coisas e deixar passar. Ele poderia fazer um caixa 2, ele poderia fazer qualquer outra maracutaia que os homens estão acostumados a fazer. Mas esse rapaz, esse senhor, ele tinha um compromisso com Deus. E quando você tem um compromisso com Deus, você não se vende por nada. Quando você tem um compromisso com Deus, não há nada nessa terra que te compra. A tua fidelidade não está à venda, a tua inocência não está à venda, a tua santidade não está à venda. Aleluia. Eles procuraram, mas eles não encontraram. Não encontraram. E eles fizeram um exame. Vamos fazer um dossiê da vida desse rapaz. E não encontraram. Se fosse a minha vida, se fosse a tua vida, será que encontrariam alguma coisa? Ih, pastor, não é bom nem falar. Eles não encontraram nenhuma falta na sua fidelidade. Havia em Daniel 3 coisas tremendas: fidelidade, integridade e credibilidade. Essas 3 coisinhas pequenininhas, mas que faz o homem de Deus ser honrado na terra dos homens. Fidelidade a Deus, integridade a Deus é o seu mandamento. Credibilidade, por onde ele passava o pessoal dizia: é Daniel. É Daniel, cativo de Judá, mas é Daniel. É Daniel. Daniel conquistou com a sua fidelidade, a sua integridade, uma credibilidade tão grande junto ao imperador, que o imperador queria colocar ele como primeiro-ministro. Ninguém chega a uma posição alta se não passar por esses 3 crivos. Alguém pode chegar com dinheiro, mas o dia que faltar o dinheiro, você cai de lá. Alguém pode chegar por ser amigo de não sei de quem, mas quando o amigo é removido, os seus amigos também são. Mas fidelidade não se remove, integridade não se remove, credibilidade não se remove. E Daniel tinha essas qualidades. Quando eles foram fazer o dossiê, o que eles descobriram? Estamos perdidos. Era bem melhor a gente não ter nem feito uma investigação como essa. Poderíamos ter ficado quietos, porque fomos descobrir que o camarada é melhor do que nós pensávamos. Ele é melhor do que nós pensávamos. Nós pensávamos que ia encontrar algum erro nele, mas a gente só encontrou virtude.
E sem querer, querendo, um diz para o outro: o rei tem razão de querer um camarada desse como sendo o supervisor supremo do seu reino. O camarada não tem falha. O camarada não tem falha. Eles então fizeram um complô. Vamos fazer alguma coisa que entra em conflito o rei com a religião de Daniel. É a única maneira. E eles vão com aquele jeito. Na minha época, dizia que era puxa-saco. Aquele jeitinho. Ó rei, os 120 governadores e nós, os supervisores, tomamos uma decisão que num espaço de 30 dias, ninguém pede nada a nenhum Deus, exceto a ti. Eles colocaram o dedo no ponto da vaidade do imperador. O imperador ia se sentir Deus por 30 dias. É um Deus com prazo de validade, mas era um Deus. 30 dias, ninguém pedia nada no império para outro Deus, para outra divindade, a não ser por imperador. E o imperador, vaidoso, assinou o decreto. Quando ele termina de assinar o decreto, chegou a notícia que o decreto foi assinado lá nos ouvidos de Daniel. E o mais lindo, irmãos, eu gosto desse rapaz, eu gosto desse senhor chamado Daniel, que quando ele soube que o decreto estava assinado, que não era para pedir para outra divindade, era somente para o imperador, ele não fez como faz alguns crentes. É só por 30 dias, eu paro de orar 30 dias e fica tudo certo. Não tem gente que fica até mais de 30 dias sem orar? Pergunta para o seu irmão, quanto tempo faz que você não ora? Eu fico 30 dias sem orar e pronto. Mas Daniel não era desse tipo de crente. A Bíblia disse, ele foi orar como solia fazer, como era costume dele fazer. E sabe quantas vezes que Daniel orava? 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Outra coisa que Daniel poderia usar, eu fecho a porta. Eu fecho a porta, me tranco lá. Mas não. Ele abriu a janela em direção a Jerusalém. E a porta do quarto onde ele orava também estava aberta. Os inimigos entrou. Tem tanta gente que quer orar escondido, para que ninguém vê, para que ninguém saiba que você está orando. Não, as pessoas precisam saber que você ore. As pessoas precisam saber que você ora. As pessoas não precisam saber o que você ora. Aí o que você ora entra no seu quarto, tranca a porta. Mas as pessoas precisam saber que você está orando. Mas Daniel já deixou aberta a porta. E eles olharam. Meu irmão, quando a tua fé está em perigo, o que é que você faz? Quando a sua devoção está correndo risco, o que é que você faz? Quando você é colocado contra a parede, qual é a sua decisão? Vai obedecer o homem ou vai continuar com Deus? Vai continuar buscando a Deus ou vai ajoelhar no pé do homem? Porque o que mais tem gente hoje dizendo que pertence a Deus, mas não vive e não sai dos pés dos homens, pedindo misericórdia de um, com a canequinha para outro, vai para os pés de Deus, porque Deus não falha, o homem é falho. É melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes, diz a Bíblia.
Confia nele. Deus não falha. Diga comigo, eu sei que o meu Deus não falha. Ele é fiel. Diga ao seu irmão, ô meu irmão, o teu Deus é fiel. Glória a Deus. Ele é fiel. Ele não falha. Aleluia. Olha, irmãos, mas não passou 5 minutos, os inimigos estavam lá no trono. Lá na sala do trono. Ó rei, não foi assim que o Senhor assinou aquela lei dizendo que não era para ninguém pedir nada a um outro Deus, a não ser ao Senhor? Ele disse, foi. E este edito não pode ser revogado. Ele disse, olha, tem um, Daniel, a quem o Senhor está pensando em colocar como supervisor. Ele não fez caso do seu edito. Continua orando do mesmo jeito. Quando o rei ficou sabendo, ele viu em que trama que ele tinha caído. Porque na verdade esses homens tinham armado para pegar Daniel e para desestimular o rei de fazer o que ele pensava. Mas Daniel era de Deus. E quando você é de Deus, não tem arapuca que te prende, não tem armadilha que te aprisiona. Ele livra os nossos pés do laço do passarinheiro. O laço quebra. Glória a Deus. Armaram. E o rei tentou livrar Daniel. O teu negócio é com Deus. Diga comigo, o meu negócio é com Deus. E quem vai me livrar é Deus. Aleluia. E o pessoal chegaram junto, como diz a turma. Não, o senhor tem que executar o edito, o senhor tem que executar essa lei. Daniel não pode de maneira nenhuma permanecer vivo. E o rei chega no versículo de número 14. Olha o que ele disse. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Sabe o que o rei está dizendo? Eu não posso te livrar. Ele não era rei, não era Deus por 30 dias? Não estava com a lei em voga? A liminar ainda não tinha chegado no palácio? Ele era Deus. E ele poderia determinar e dizer, não, aqui não vai cumprir, quem manda aqui sou eu. Mas ele disse para Daniel, Daniel, eu não posso fazer nada. Escuta o que eu vou te dizer nessa noite. Não confie que o homem possa te ajudar. Confie em Deus. Este sim te ajuda. Ele disse, Daniel, eu não posso. Mas o Deus que tu continuamente serve, então que te livre. Em outras palavras, ele estava dizendo, olha Daniel, durante toda a tua vida, você tem confessado esse Deus, você tem orado a esse Deus, ou tem servido esse Deus. Então agora, é a hora desse Deus mostrar que realmente Ele existe e que Ele pode te livrar. Irmão, se existe uma pessoa que gosta de um desafio, é o teu Deus. É o teu Deus. Quando Ele é desafiado, irmãos,
Quando ele é desafiado, ele já grita para um querubim: traz a minha armadura, que eu vou dar um passeio por lá. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Estão pensando o quê? Diga ao seu irmão: olha, diga, quando desafiarem o teu Deus, ele virá para demonstrar que ele é o teu Deus. Dê um glória a ele. Aleluia, aleluia. Daniel é jogado naquela cova, na cova dos leões. Colocaram uma pedra na entrada da cova, selaram com o anel do rei, colocaram até uma cópia da lei pregada. Há um contraste muito interessante. Claro que a Bíblia não diz como foi que Daniel passou aquela noite, mas o rei não dormiu. O rei não dormiu. Tem uns aí que andam dizendo que Daniel deitou na juba do leão, deu uma escovadinha nos dentes do leão, deu uma penteada no leão. Nada disso. Leão lá e Daniel aqui. Você já passou alguma noite com algum leão? Será que dá para dormir? Se você piscar, ele morde o dedo. Daniel foi lançado naquela cova. Ainda que o rei tentou livrá-lo, não conseguiu. Porque ali já saía da alçada do rei. O teu livramento, o meu livramento, o teu milagre, o meu milagre, sai da alçada da esfera deste mundo. Deus disse para um anjo: eu tenho uma missão para você. Pois não, Senhor. Irmãos, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos são ministros enviados para prestar serviço em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Deus disse: vem cá, anjo, tem uma missão para você. Pois não, Senhor. Dá uma olhada lá embaixo. Está vendo quem está entrando naquela cova? Conheço ele. Nós todos aqui no céu o amamos. Lembra do que disse Gabriel? Daniel, homem muito amado. Nós aqui te amamos. É Daniel. O senhor não precisava nem mandar, porque mexeu com Daniel. Mexeu com você, meu irmão. Mexeu com os céus e todos os seus habitantes. Vai mexer com Daniel. Vai lá. O que o senhor quer que eu faça? Que eu mate o pessoal que estão chegando? Não. Que eu mate o imperador? Não. Quem sabe é um daqueles anjos estressados, né? Que anda sempre com uma espada desembanhada, doido para cortar pescoço. Deus disse: não, você só vai lá e você vai tampar a boca dos leões. Só isso. Mas só isso, só isso. Deixa Daniel lá na cova. Deixa a pedra na porta da caverna dos leões. Não mexa no selo do rei. Que é para que fique claro que eu não livro da cova, eu livro na cova. Que eu não livro dos leões, eu livro com os leões. Aleluia. Vai lá. No outro dia de manhã, o rei, que não tinha dormido a noite toda, chega na porta daquela cova. A Bíblia diz com uma voz triste, embargada: Daniel, servo do Deus Altíssimo,
Porventura o Deus que tu continuamente serve pode te livrar? Ele livra. Ele livra. Ele pode livrar. Aleluia. O leão pode estar rugindo. O leão pode estar rugindo. Mas ele livra. Satanás esperava um momento e dizia: é hoje que eu vou triturar a Daniel. É hoje que eu vou acabar com a raça de Daniel. Desta noite ela não escapa. Esta noite é a minha noite. Faz tempo que eu quero ter ele nas minhas mãos, e esta noite eu vou acabar com ele. E Deus disse: vai não, vai não, vai não. E quantas vezes disseram: vou acabar, vou jogar você na lama, vou destruir a tua vida, não haverá mais sombra e nem rastro seu. E Deus está dizendo: vai não, vai não. Aleluia. Será que ele está acabado? O rei chega: oh Daniel, o Deus que você continuamente serve pôde te livrar dos leões? Eu creio que ele fez a pergunta, né? Na porta da cova. E começou a pensar: poxa, já estou conversando com o quê? Irmãos, aquela cova, o que tinha mais era o osso humano. Porque todos os inimigos do império virava sanduíche de leão. Ali tinha um monte de ossos. E diz alguém que os imperadores eram especialistas em terem covas com leões para sentenciar os seus inimigos. Caveira de pessoas que haviam jogado ali. E o rei perguntando: isso é uma cova. Quem entra aí não sai vivo. E depois então de passar 12 horas, a noite toda, sobrou mais nada. Vou embora. Quando ele começa a fazer menção de sair, arredar o pé, uma voz brada lá de dentro: ó rei, vive para sempre. Como assim? Ninguém entrou aí e saiu vivo. Mas ninguém tinha entrado lá como aquele homem que tinha entrado. Aquele homem era servo de Deus. Aquele homem servia a Deus. Aquele homem orava a Deus. Aquele homem não se envergonhava de Deus. Aquele homem andava com Deus pelo palácio. Aquele homem era um homem de Deus e sempre estava do lado de Deus. E quando ele precisou, Deus disse: tranquilo, Daniel, eu estou do seu lado, eu estou aqui. Ele disse: o Senhor, meu Deus, mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e não me fizeram nenhum dano, porque em mim foi encontrado inocência. Se fosse alguns crentes que a gente conhece aqui, o rei ia gritar: ô fulano, porventura o Deus que você algumas vezes serve pode te livrar? Se caveira falar, quem sabe haverá resposta. Ele disse: o Deus que eu sirvo e de quem eu sou enviou o seu anjo. Enviou o seu anjo. Não é fácil ser jogado numa cova
de leões e voltar para contar a história. Mas quem serve a Deus volta. Quem sabe já te jogaram numa cova e até marcaram o dia da sua morte. E disseram que você dessa não saía mais, que estava tudo terminado para você, que já não havia mais solução alguma. Te jogaram lá, colocaram a pedra e tamparam. Mas assim diz o Senhor teu Deus: quem anda comigo não morre na cova. Quem anda comigo sai da cova para dar testemunho. Aleluia. E alguém poderia até dizer: é que os leões não estavam com fome. Porque sempre tem alguém que quer minimizar o milagre, diminuir a tua bênção. É que os leões não estavam com fome. Outros poderiam dizer: é que os leões é velho, desdentados. Mas a Bíblia disse, a Bíblia não, o cântico disse que quando ele opera não deixa sinais, para provar que aqueles leões comiam gente, e que os camaradas estavam com fome mesmo. O imperador disse: cadê aquele pessoal? Já que eu sou Deus, ainda não venceu o prazo. Cadê aqueles camaradas? Eu assinei um edito por 30 dias, e já que eles não me pediram nada, eu vou pedir agora. Traz eles aqui, e traz eles com todos os familiares. A Bíblia diz: visitarei a iniquidade do pai sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Traz eles aqui. E trouxeram, e lançaram eles lá. Irmãos, não deu nem tempo de chegar no fundo da cova. Do jeito que eles vinham, os leões já, ó. Aqueles leões passaram a noite todinha com vontade de comer, irmãos. Carne fresca estava na cova, mas o anjo disse: não toca. Rosnaram, mas não tocaram. Quiseram, mas não comeram. Mas, quando caiu os inimigos lá, quando aqueles acusadores caíram lá, os leões vieram encontrar eles no meio do caminho. E a Bíblia diz que despedaçou os seus ossos e acabou com tudo. Você não é comida de leão. Ainda que você esteja na cova, o leão não é, o estômago do leão não é o seu último paradeiro. Se você estiver na cova, o leão pode até salivar, pode até desejar, mas de lá você vai sair para contar para todos quão grande é o Senhor teu Deus. E quando Daniel saiu da cova, aí ficou melhor. O rei disse: o que eu desejava fazer, vou fazer agora. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações, homens e todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto, ó, o rei fazendo um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Eita glória, e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. O rei se viu na obrigação de reconhecer, por uma lei oficial, da grandeza do Deus de Daniel. É o servo de Deus dando testemunho do seu Deus. Esse testemunho exaltou a Deus, ao ponto de que todas as províncias, todas as nações, todas as línguas, o edito chegou. Olha o Deus de Daniel.
ainda vão ouvir falar do Deus que você serve através do teu testemunho. Ainda vai ouvir. Lá no seu trabalho alguém ainda vai ouvir e vai dizer: realmente Deus está com ele, Deus está com ela. Ainda vão ouvir em Araçatuba o Deus que esta igreja serve. Ainda vai ouvir. Os ouvidos que não escuta serão abertos para ouvir que há um Deus que opera grandiosamente na igreja de Araçatuba. Ainda vão ouvir falar do que Deus fez com você. A notícia vai correr de um lado ao outro neste país e vai chegar aos ouvidos dizendo: há um Deus que ainda faz milagres e que ainda livra e que ainda cura. Aleluia. Você não é comida de leão. Diga ao seu irmão: aleluia, aleluia. Fique em pé, por favor. Pedro disse: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem devorar. Ele vai rugir que vai cansar. Mas eu e você não seremos devorados. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Deus, precioso Pai, no nome de Jesus, o teu santo Filho, eu oro nesta noite com a tua igreja, em favor de todos aqueles que enfrentam uma perseguição, uma calúnia, ou algum complô contra ele, esteja onde estiver, Senhor. Eu te peço que nesta noite, da mesma forma como o Senhor determinou a bênção para Daniel, seja determinado também para a vida deste meu irmão, para a vida desta minha irmã, aonde ele estiver. Pai querido, Pai santo, demonstra mais uma vez que tu és Deus nos céus, mas que tu também é Deus aqui na terra. Jesus, tu disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Em ti há todo o poder, poder para fazer qualquer coisa. Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Tu és o leão da tribo de Judá, e assim como o leão da tribo de Judá se levanta para defender aqueles que te pertencem, levanta agora, Senhor, levanta agora, levanta agora, levanta Deus, levanta em defesa daqueles que te buscam, daqueles que te servem, daqueles que vivem para ti, pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Aleluia. A tua causa terá a defesa do teu Deus. A tua vida terá a defesa do teu Deus. Como um escudo ele se faz presente para guardar e proteger a tua vida. Por mais que o inimigo se levante, por mais que ele lute, por mais que ele batalhe, mas assim diz o Senhor: tu estás protegido, tu estás livrado, tu estás guardado pela força e o poder do leão da tribo de Judá. Oh, glória a Deus!